Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Felipe e hoje eu vou trazer aqui o tema motorista de aplicativo. Aqui no canal eu vou buscar trazer conteúdos toda semana que eu gosto de falar ou que eu esteja passando por essa experiência e vou trazer aqui para vocês. Se você é CLT e está pensando em sair do trabalho para trabalhar menos, talvez ser motorista de aplicativo não seja para você. No decorrer do vídeo eu vou esclarecer algumas coisas que acontecem na rua, os custos que o motorista tem, o custo com locação, que é o principal gasto, como eu tenho aqui, né, que esse carro é locado, eu não tenho um carro próprio, e eu vou trazer esses pontos aqui para você, e se você achar interessante ser motorista de aplicativo e gostar do conteúdo que eu vou trazer aqui nesse vídeo, eu peço que deixe o like, me segue nas redes sociais, que o tema que eu vou trazer aqui, os conteúdos, se você realmente está interessado em ser motorista de aplicativo, eu acredito que você vai gostar. Eu pensei, primeiramente, antes de gravar esse vídeo aqui, em trazer conteúdos da rotina, corridas que tocam, o dia a dia do motorista. Só que não é muito o meu forte, não é o que eu quero abordar aqui no canal. Eu quero abordar mais a parte por trás disso, né? O que o motorista enfrenta no financeiro, tudo isso, a organização financeira que precisa ter, quais os custos do dia a dia, qual a realidade do motorista. Porque esse conteúdo você acha em qualquer lugar aí, conteúdo diário, inclusive motorista vendendo o curso de como rodar na rua, que eu acho isso um absurdo. Que cada lugar tem uma demanda diferente, não existe curso para ir para a rua. O que você tem que saber é fazer conta e colocar a cara na rua. A demanda da minha cidade é diferente da sua que está aí do outro lado. Sempre vai ter uma diferença de motorista para motorista. E não tem um curso que ensine a fazer isso da forma correta. O que vendem por aí é dizer que faz 500, 600 reais no dia. Sim, você faz 500, 600 reais no dia, mas eles não avisam, eles falam só o bônus e não falam o ônus. Jornadas exaustivas de 12, 13, 14 horas que motoristas passam na rua, principalmente no final de semana. Às vezes você encerra uma corrida, você não recebe aquela corrida porque o passageiro coloca para a próxima e nem sempre a plataforma garante o seu ganho. Você entra em bairros que você não conhece para deixar passageiros para pegar, correndo risco de ser assaltado, de acontecer alguma coisa. Risco a gente já corre no dia a dia. Mas ser motorista de aplicativo, o risco é maior. Esse carro aqui é um Argo modelo 2025 e eu utilizo a locadora Zarp Localiza. Esse vídeo aqui não tem propaganda nenhuma patrocinada pela Zarp. Eu só vou trazer aqui para poder passar valores também. Se você pensa em alugar um carro para poder rodar na rua, você já vai ter uma noção de quanto está custando, qual a franquia, quantos km você vai rodar, qual o custo que você vai ter diário com o carro locado e a praticidade que você tem também, né, de ter um carro locado. O valor desse carro aqui, eu pago 880 por semana, dando um total de 3.520 no mês. É um pouco puxado para a rua atualmente, as tarifas da rua estão muito baixas, os aplicativos cada vez estão baixando mais o valor da corrida. Você tem que rodar mais km para faturar um dinheiro baixo, tendo muito custo por km. E isso está pesando no bolso do motorista. Então pagar 880 reais é puxado sim, você tem que rodar muito. Eu trabalho de 10 a 12 horas por dia. Final de semana, às vezes, eu dou uma esticada a mais para poder fazer o dinheiro da locação e fazer o meu lucro também, né? Além da despesa com combustível. Essas são as três principais despesas que eu tenho, porque eu não gasto dinheiro na rua, eu não como na rua, não gasto nada na rua, eu tento economizar ao máximo. Trago uma marmita, trago água. Como eu rodo na cidade que eu moro também, eu sempre tento passar em casa para comer entre uma corrida e outra. E isso também é uma coisa que você vai ter que abrir mão. Às vezes você não vai almoçar porque está no horário de demanda ali que você tem que fazer um dinheiro. Essas coisas também não avisam. Você vai perder tempo com sua família. Quase todos os Ubers passam por essa situação, quem trabalha fixo aqui. Porque você passa 12, 14 horas na rua, final de semana, feriado. Não existe final de semana e feriado para motorista. É o dia que ele mais fatura. Então durante a semana ele fica pegando aqueles gatos pingados ali, faz um dinheirinho, mas o faturamento mesmo bruto vem no final de semana. E é esse faturamento que pesa no resultado final no mês do motorista ou na semana. No caso do meu, toda segunda-feira eu faço fechamento porque eu tenho que pagar a locação. O KM da franquia que a gente utiliza, no caso da Zarp, existe a franquia de 1.250 e 1.500 km. Nesse carro aqui eu utilizo a franquia de 1.250. Como a cidade aqui é pequena, eu não preciso rodar muito, esses 1.250 me atende bem. Às vezes eu nem chego a rodar tudo, eu rodo 1.100, 1.000 km. Porque o foco principal, pelo menos como eu trabalho, tem motoristas que trabalham diferentes, trabalham por hora, quem tem carro próprio mesmo, não tem quilometragem, trabalha de outras formas. Mas eu trabalho em cima do KM. Então, eu pego o lucro que eu tenho que ter, o valor da locação e o gasto com combustível que eu tenho.
divido pelo km que eu tenho que rodar, que é os 1000 km, que eu me baseio só para rodar nos 7 dias, e faço dinheiro em cima disso, e bato minha meta em cima desse km. Às vezes, quando é uma semana fraca, dependendo do mês, eu preciso rodar um pouquinho a mais, cerca de 100, 150 km, mas eu nunca estourei a franquia. Geralmente sobra. No Onix mesmo, o Onix LT que eu tava, sobrou o KM no carro. Quando você não utiliza o KM na semana, a locadora ela deixa para outra semana, né? Aí você vai contando. No aplicativo você consegue ver também. Eu vou deixar aqui do lado como é a ferramenta no aplicativo, mostrando o KM e tal, tudo certinho. E você pode se basear por ali também. Às vezes, uma semana que você precisar estourar um pouco o KM para não pagar. Ou também você pode contratar um pacote de KM. Se você está estourando sempre, toda semana e precisa de mais, eles vendem. Eu vou deixar aqui do lado também o valor que eles vendem, o KM adicional toda semana. Mas eu não acho que seja uma coisa que compensa muito para o motorista. Se você conseguir rodar ali os 1000 km, tiver uma demanda boa na sua cidade, você consegue bater a sua meta sem precisar estar comprando pacote a mais. Eu gostei de locar também o carro pela praticidade. É o fato que você não tem o gasto com IPVA, seguro, pneu, manutenção. Você está sempre com um carro novo. Geralmente quando chega o Onix, se eu não me engano, eles pegaram com 50 mil, 48 mil alguma coisa. E já me deram outro carro novo, com 700 km rodado, que é esse Argo aqui. Eu sempre estou com um carro novo, o carro no plástico praticamente. E isso é um ponto importante também para a rua, né? Apesar da tarifa estar baixa, os passageiros são exigentes, eles querem andar em carro novo, não querem andar em carro sujo, querem um carro sempre limpinho, né? Mas a tarifa não está compensando. Outro gasto também que você vai ter é justamente esse, o gasto com limpeza do carro. Geralmente eu limpo esse carro aqui de 2 a 3 vezes por semana. Para mim já está de bom tamanho, como eu não sujo muito o carro, e eu opto por limpar em casa. Porque eu tenho um aspirador, eu lavo na porta de casa ali rapidinho na mangueira, e não preciso estar gastando mais esse dinheiro que seria 30, 40 reais por lavagem do carro, né? Sobre o seguro fiança, eu vou deixar o seguro fiança aqui o valor, eu paguei cerca de 1.600 e pouco, na época em que eu loquei o carro. Sempre está mudando, às vezes o seguro fiança pode ser menos, pode ser mais, mas eles dividem em 6 vezes no cartão, tem promoção toda semana. No grupo, tem promoção de tanque cheio, desconto no combustível, isso tudo também para incentivar, né, mais motoristas a alocarem o carro. Eu sei que não tá, pelo valor não compensa, você pode fazer um financiamento a depender do seu nome, mas o que eu levei em consideração também é que eu não vou ficar muito tempo no aplicativo. No máximo eu quero ficar um ano e meio, 2 anos, porque junto com o aplicativo eu estou estudando outras coisas para fazer. Hoje em dia não dá para você viver só disso aqui. Infelizmente a tarifa está cada vez ficando menor. E tem motoristas hoje procurando justamente a internet como fonte de renda e saindo disso aqui como renda principal. Eu acompanho alguns influencers que eles começaram a migrar, inclusive alguns até falaram alguns macetes que as plataformas estão perseguindo agora e tirando. Algumas pessoas não gostam desses influencers por causa disso, mas os caras ajudaram muita gente, ainda ajuda quem quer sair da CLT e vir para a rua. Eu sou um deles, inclusive. Eu acompanhei muita gente antes de vir. Eu acompanhei valor de locação, faturamento. Tem alguns que passam algumas inverdades, e sempre vai ter, né? Para poder vender um curso, divulgar um patrocínio de uma locadora, de um tapete. Mas tem aqueles que falam a verdade também. E quando eu vim, eu já tinha uma noção que não seria tão fácil, né? Tem uns que estão pregando aí que a rua é fácil, dirigir 12, 14 horas, lidar com o cliente que muitas vezes não quer pagar. Tem muitos fatores que podem acontecer na rua, alguém vomitar seu carro, sujar. Você tem que saber lidar com todas essas situações e contornar isso, né? Sempre estar resolvendo esses conflitos, porque se você é estourado e vem para aqui pro volante, é uma coisa que não dá muito certo. No trânsito também, né? Pessoas estouradas, você sempre está evitando acidente, direção defensiva. Inclusive, a ZARP Localiza tem um programa também de direção defensiva, onde ela pontua você toda semana. A métrica dela é freio, aceleração, curva e velocidade. Ela mede esses 4 fatores e pontua você toda semana. Agora, há um mês atrás mais ou menos, ela começou a mudar esse programa para você ter mais benefícios, pontuando cada vez mais. Se você paga o boleto em dia, tudo isso, você acaba pontuando mais no aplicativo de pontos de direção defensiva, o que fortalece o contrato, né? Porque a cláusula do contrato também, se você não atingir a pontuação mínima toda semana, ficar abaixo disso, você pode ser penalizado com aumento do valor do boleto ou com cancelamento do contrato, que são duas coisas ruins.
Já é ruim pagar 880, imagina se você dirigir de forma imprudente, tirar a nota baixa e ter que pagar um valor a mais do que isso. Fica meio que inviável manter o carro na rua alocado. Com o carro da locadora também vem muitas responsabilidades. Eu estou com a cola do contrato aqui e eu vou falar para vocês os custos que você tem de franquia, caso você precise utilizar. Se for danos ao carro, como PT, você vai pagar cerca de R$ 4.000 na franquia, se precisar. Se for danos como furto ou roubo, R$ 5.000. Se for danos a terceiros, se você precisar utilizar, você vai pagar R$ 3.000. Então, se você vai para a rua e tem algum prejuízo relacionado a isso, você vai ter que tirar do seu bolso e você tem que estar preparado. A locadora só vai te dar outro carro se você pagar esse prejuízo que você deu no carro, né? A locadora não vai querer que você chegue lá, devolva o carro, saia para depois pagar. Você vai ter que passar um cartão, fazer algum rolo para poder sair com o carro de lá de novo. E isso pode te prejudicar, porque no trânsito a gente está sujeito a tudo. Alguém bater no carro, você bater em alguém também. Não existe o trabalhar no trânsito perfeito, né? Dentro desses 5 meses, ainda bem, né, que não aconteceu nada, eu não precisei de nenhuma dessas franquias, mas eu já vi pessoas que precisaram, não tinham dinheiro como reserva, entraram numa dívida com a locadora, porque a locadora vai protestar, né, no judicial essa dívida, e acabaram ficando sem trabalhar, tendo que voltar para a CLT e com mais uma dívida na mão, né? Porque quem está vindo para cá, geralmente é porque quer pagar alguma coisa a mais, quer sair de uma dívida. Eu entrei no aplicativo endividado e estou conseguindo me organizar aqui dentro. Apesar de tudo, das jornadas exaustivas, do cansaço de trabalhar aqui, está sendo uma coisa boa para mim. Eu estou conseguindo honrar algumas dívidas que eu tinha e no canal aqui também eu vou trazer conteúdo sobre isso. Essa não é a única fonte de renda que eu tenho, nem a que eu pretendo ter. Eu pretendo passar pouco tempo aqui nos aplicativos, mas eu aconselho também a quem está vindo sempre buscar outra fonte de renda. Aqui no aplicativo você não tem garantia de nada. Você pode trabalhar num dia e no outro você acordar, tentar ficar online e estar bloqueado simplesmente porque um passageiro te denunciou. Às vezes você não tem nem culpa. Eu vou passar para vocês os valores de locações atuais, como está funcionando cada grupo, e vou deixar também na tela o meu perfil principal, a pontuação, para vocês terem um pouco da ideia do layout da locadora. Agora chega de falar de locadora, chega de falar do carro, que é a principal ferramenta. Já falei um pouco sobre franquia, sobre sua responsabilidade na rua. Tem as multas também que eu não falei, mas isso já é algo básico, né? Que você sabe, se você tomar multa, você vai ter que pagar, a locadora vai te notificar e vai ser um prejuízo a mais na sua semana, depender da multa. Exemplo, se for uma multa por velocidade, tranquilo, acontece. Mas se for por excesso de passageiro, como já aconteceu comigo, de passageiros quererem ir em 6, em 7, mesmo sendo criança, já é uma multa um pouco mais pesada e pode levar o faturamento do seu mês ou da sua semana, né? A depender de quanto você vai se basear para ganhar. Eu já adianto também que, ao meu ver, com o carro locado, dá para você tirar cerca de R$ 3.000 por mês. Agora são dias bem trabalhados. Vai ter dias que você vai tirar um pouco menos, vai ter dias que você vai tirar um pouco mais, vai ter semanas assim também. Mas hoje em dia tirar 3.000 no aplicativo não é algo impossível, a depender da forma que você trabalha. Isso eu estou falando com o carro locado. Essa forma é com o carro locado. Eu estou falando isso porque eu já bati essas metas, já passei um pouco disso também algumas semanas, mas eu sempre procuro ficar ali no meu faturamento. Exemplo, eu bati o meu faturamento com 1.000 km, eu tenho 250 para rodar ainda. Se eu tiver a chance de descansar, de ir para casa já com o meu dinheiro, eu vou para casa, descanso, não tem problema, não tenho essa usura de ficar na rua até bater o km. Eu nem ligo, na verdade, pro km. Se eu bater minha meta, tá bom. Não ligo também se a rua tá pagando tarifa baixa. Eu só quero pegar a corrida dentro do que eu estipulei, bater minha meta e ir para casa e acabou. É basicamente isso. O principal motivo também que me fez vir para o aplicativo, né? Eu era CLT antes, já tive alguns negócios pequenos, já trabalhei na feira, já vendi roupa, já vendi produto erótico, já fiz um monte de coisa. E eu tentei ser CLT porque eu tinha me endividado, né? Achei que indo para a CLT eu ia conseguir me organizar, mas infelizmente o salário não deu. E o principal motivo de eu ter vindo para cá é poder ganhar um pouco mais e também fazer o meu próprio horário. O principal bônus que a gente tem aqui é poder fazer o próprio horário. Porque às vezes eu saio de manhã, às vezes eu saio de tarde. Claro, sempre que tendo que estar batendo a meta de horário no dia, eu sempre me atento a isso. Mas você fica um pouco solto, né? Exemplo, minha esposa precisa ir no médico, eu preciso resolver alguma coisa, pagar um boleto. Eu já vou ali na caixa, já resolvo o que tem para resolver, as pendências do dia a dia. E procuro também outras fontes de renda, né? Eu cheguei aqui no aplicativo, eu não tinha ideia de procurar outras fontes de renda, mas depois que eu fui vendo um pouco da realidade, de como acontecem as coisas, de como a engrenagem gira realmente, eu falei, pô, não dá para mim depender só disso aqui, principalmente por longos períodos. Eu penso assim,
Se você quer vir para o aplicativo, ótimo, pode vir. É uma experiência que você vai levar para sua vida, é um dinheiro que você vai fazer também. Você vai conhecer pessoas, passageiros aqui, que eu acho uma parte muito legal isso aí. Mas venha com a mentalidade de curto prazo. Não adianta você querer vir para ficar 5, 10 anos, porque não dá certo. Ao meu ver, não dá certo. Isso aqui é para você se organizar em alguma coisa, procurar estudar, fazer outras coisas, se profissionalizar em algo diferente, como eu estou buscando também. Eu sei que tem muitos motoristas aí que têm 10, 15 anos, mas hoje em dia eles sentem no bolso, no seu dia a dia, na sua rotina, o que os aplicativos fizeram, né? A tal da uberização, né? Que é o motorista plataformizado. Os caras perderam muita coisa, perdeu tempo com a família, alguns perderam carros que ficaram sucateados, outros agora financiaram carros caros que saíram da lista dos aplicativos, principalmente da Uber. E agora esses motoristas vão fazer o quê? Alguns financiaram em 24, 48, 60 meses um carro para poder rodar e simplesmente saiu da categoria ou então não vai poder mais rodar. Todo ano tem essa atualização. Teve até um reboliço na internet agora por causa disso, fazer paralisação de 7 dias. Mas a verdade é que ninguém aguenta fazer uma paralisação de 7 dias. O motorista tem boleto, o motorista tem conta para pagar, tem família para alimentar, tem carro locado para pagar, como é o meu caso. Ninguém vai querer parar. No máximo, o que pode acontecer é migrar para outros aplicativos, que eu acho uma alternativa super válida. Se a pessoa não está satisfeita, é normal. Eu ainda estou satisfeito com isso aqui. Eu estou passando aqui para vocês só a vivência do aplicativo. Pretendo ficar mais um tempo, mas a verdade tem que ser dita. Não adianta ficar aqui mostrando ganhos, faturamentos todo dia. Ah, eu faturo 10 mil no mês, me sobra 6 mil, 5 mil. Se vocês não têm a vivência do aplicativo, o que realmente acontece, o que você tem que passar, as horas que você fica na rua, o que você perde, o que você ganha, tudo isso você tem que saber antes de vir para cá. E foi o que eu procurei saber antes de vir, né? Eu acho que você também deve buscar isso, não só com esse vídeo aqui, você pode pesquisar na internet. O que mais tem hoje é vídeo de Uber, de motorista de aplicativo. E você pode pesquisar antes de vir para poder não se endividar mais. Quando você entra no contrato da locadora também, é exigido um tempo mínimo de contrato. Na minha época, que eu fiz o contrato, foi 45 dias. Eu não sei como está agora. Porque quando eu fecho o meu contrato, eu não tenho opção nem de ver os outros grupos. Fica ali fechado no meu contrato, a não ser que eu cancele. Aí se eu cancelar, eu tenho que esperar 20 dias para poder receber o seguro calção que está lá. E depois eu posso iniciar outro contrato, após cancelar o primeiro. Não preciso nem esperar receber o dinheiro. Só desembolsar o calção novamente para poder pegar outro grupo ou outro carro. Mas esse aqui está me atendendo no momento. É aceito no Comfort também, né? Estou pegando algumas viagens de Comfort. Apesar também do cenário não estar muito bom no Comfort. Tem corridas que tocam no X melhor do que no Comfort. Em outras plataformas ele não é aceito em outra categoria, é aceito na categoria mais básica mesmo. Mas é um carro melhor, é mais econômico. E eu estou gostando de rodar desse carro aqui. E se eu for, ou fosse, não sei, do futuro, o futuro a Deus pertence, né? Continuar no aplicativo, o Argo seria um carro que eu pegaria tranquilamente, pela autonomia que ele traz e pelo que ele oferece até o momento. Apesar de também ele só ser aceito agora a partir do ano 2023. Quem tem um Argo mais antigo não vai poder rodar, vai ter que trocar de carro também. Se o cara já estava terminando de pagar, já vai entrar em outra dívida para poder continuar nos aplicativos. O básico da rua aqui é a organização financeira, não tem jeito. Antes de vir para cá, como eu falei, eu já estava endividado, então já precisava me organizar financeiramente. E quando eu cheguei, eu encontrei dificuldade maior, uma barreira maior um pouco para poder me organizar, pagar locação. Atrasei um pouco algumas semanas, mas foi coisa de R$ 20 de juros. Mas eu consegui me virar e estou conseguindo me organizar com isso. Mas se você já não tem organização financeira, tome cuidado ao vir para as plataformas de mobilidade, porque você vai ter dinheiro entrando todo dia, entrando e saindo. Se você não tiver cuidado, até o tanque vai andar vazio, porque você tem que estar sempre completando todo dia. Todo dia que você roda, você tem que chegar em casa já com o tanque abastecido para o outro dia. Porque se você ficar só esvaziando, pode acontecer um imprevisto de você ter que devolver o carro, e quando você devolve, eles completam e você vai ter que pagar, né? Ou faltar gasolina ou combustível na rua com o passageiro dentro do carro, como eu já vi também relatos de acontecer. E isso é importante para o seu bolso também ficar saudável. Se você ficar deixando um tanque na reserva, uma hora você vai ter que encher, seja na devolução do carro, seja na hora que o carro quebrar. Uma hora você vai ter que encher o tanque, não vai ter jeito. Então, para ficar tudo organizado, tem uma planilha. Eu tenho a minha planilha, eu não vou vender nada a vocês aqui. Se vocês quiserem, eu posso deixar no link também na descrição, é só vocês pedirem no comentário aí abaixo. Eu fiz uma planilha rapidinho no Excel,
que me dá alguns dados básicos, né, como KM rodado, faturamento, por aplicativo, eu separo por aplicativo o faturamento, porque eu quero me basear também na semana que eu estou tirando mais nesses aplicativos. Se eu estou ganhando mais, né? Tenho metas por aplicativo, me traz também as horas que eu fiquei na rua, na semana. Eu tenho uma meta de 60 horas por semana para poder bater o faturamento que eu pretendo. Eu tenho que trabalhar no mínimo 60 horas. Se tocar corridas melhores durante o final de semana, essa meta pode diminuir, mas quase sempre fica por aí, 60 horas por semana. Sobre a folga, antes, no começo, eu não tirava folga. Eu trabalhei direto. Já estava já endividado, então não tinha como eu ficar em casa, não tinha o porquê eu ficar em casa se o carro estava parado na porta para me pagar a locação, né? Toda semana. A diária também do carro conta, né? Quando você divide pelos dias. Então eu comecei a tirar folga há cerca de 1 mês e meio, 2 meses atrás. Eu fico em casa na segunda-feira, às vezes por meio período, às vezes o dia todo, ou então fico na segunda o dia todo e a terça o meio período. Depende muito de como está a minha situação, né? Se eu tenho conta para pagar, se eu tenho locação para pagar. Eu sempre procuro me organizar agora, porque depois que eu tomei uma pancada de ser desorganizado financeiramente, eu percebi que dinheiro importa sim. Dinheiro pode não ser tudo, mas se você deixa faltar, boleto atrasar, cartão atrasar, as contas de casa básica, uma hora vai dar merda. Você vai ter que pagar aqueles juros em cima de juros, IOF lá em cima, e você não consegue sair daquela bolha. Você vai ter que fazer acordos, pagar muitos juros e no final não vai valer a pena. É melhor você ser organizado, botar a mão onde pode, onde você alcança, do que você tentar dar um passo maior do que sua perna e dar errado. Mesma coisa foi também, eu pensei em comprar o carro quando eu vinha para cá, né? Mas através dos vídeos que eu assisti, eu preferi ir por outro caminho. Eu falei, não, se eu for por aqui, eu vou ficar preso a um financiamento. Se não der certo, eu não vou poder sair para outra coisa e vou ter que ficar pagando um carro que não deu certo no aplicativo. Isso me traria um custo a mais. Como já estava com as pendências, né? Eu não iria nem financiar em meu nome, talvez o nome da minha esposa. Daria certo, eu sei que daria certo, mas foi uma ótima ideia eu não ter feito isso. Porque quando você tá com o carro alugado, eu percebi isso, né? Você fica mais centrado, mais regrado no dinheiro, porque você sabe, se você não pagar o carro, a locadora vai tomar. E não é coisa de 1 mês, 3 meses, como no financiamento que você atrasa. Se você não pagar numa semana, a locadora simplesmente bloqueia o carro na segunda-feira da outra semana e você ou chama o guincho para devolver o carro ou paga a locação. Não tem outra alternativa. Isso me trouxe muita disciplina na semana. Disciplina demais, que eu precisava também, né? Foi um ponto positivo que eu achei na locação também. Tem alguns aplicativos que estão auxiliando os motoristas plataformizados, né? Tem o Gigo, tem o Rota, tem outros aplicativos também aí, meu KM. Só que eu utilizo o Gigo e eu acho uma ferramenta boa. Foi o que fez eu manter meus ganhos também altos. Mais uma vez, esse vídeo não tem o patrocínio do Gigo também. Esse vídeo é totalmente autônomo. Eu estou falando algumas ferramentas aqui para você que quer começar e também foi um valor acessível. Outros aplicativos estavam cobrando a anuidade, o valor completo, exemplo, R$200, R$197. Já o Gigo, eu achei uma facilidade, porque eu cadastrei o cartão e eu só pago o mês que usar. Se eu não quiser usar mês que vem, eu não pago, se eu achar que eu não devo usar. Mas os outros, você paga anual e paga cerca de R$200, varia muito, depende do aplicativo. Mas o Gigo foi uma boa opção e eu estou gostando do aplicativo, está me ajudando, auxilia muito nos ganhos por KM, no ganho por hora também, e evita de você estar fazendo cálculo naquela hora que você olha para a tela, bateu o olho na tela ali, você já sabe, porque já está dando o seu resultado ali, já está te dando as estatísticas da corrida ali, e você já pega ou não, porque do jeito que as coisas estão também, tarifa baixa, quando toca uma corrida boa, é briga. Praticamente quando você aperta, outro motorista já pegou, você não consegue aceitar, a corrida some, a solicitação não pode ser aceita, e você tem que ser rápido também nisso aí. Eu coloquei a voz também, o Gigo agora tem a voz, que quando eu estou dirigindo eu já escuto o valor da corrida, se vale a pena, se não vale pegar. Ela fala o valor da corrida e fala se a pessoa pode pegar ou não, baseado no que você colocou lá no aplicativo. Eu vou tocar no ponto aqui que eu acreditei antes de começar, que seria talvez um bote salva-vidas, né, que eu ganharia mais, que colocaria um dinheiro a mais no meu bolso, que é as corridas particulares. Apesar de ser proibidas, né, o aplicativo não deixa você pegar corridas por fora, apesar de você ser um motorista autônomo, como eles falam. Você não pode fazer corrida por fora com passageiro ou tentar qualquer outro tipo de corrida, né? Eu parei de fazer corrida particular. Eu vou dar dois pontos aqui que me levaram a parar, né? Primeiro,
O pessoal não quer pagar o valor da corrida justo. A pessoa acha que porque toca no aplicativo, ela vai pagar você o mesmo valor ou mais barato. É o que o passageiro quer. Eu não tiro a razão do cliente final querer pagar mais barato. Mas a gente também tem que ir até onde a gente está ganhando. Se é para ter prejuízo, eu prefiro não fazer aquela corrida. E o segundo motivo é porque nem sempre aparece uma corrida boa para você fazer no particular. Geralmente, quando aparece que a pessoa está disposta a pagar o valor justo, é algo fora da rotina. Exemplo, é um passageiro a mais para levar, são 5 pessoas, é uma distância que ninguém quer ir, é um horário que ninguém quer ir, que nem o aplicativo está disponível. Isso quando eles aceitam pagar o valor, né? Mas na maioria das vezes, quase nunca aceitam. Se eu contar de particular que eu fiz, nesses 5 meses deve ter 2 ou 3 particulares. Fui para Guarulhos, Osasco, Jundiaí. Tive a oportunidade também de ir para a capital, rodei lá um pouco. Os ganhos lá são maiores, né? São bem melhores do que no interior. Por isso que o pessoal de lá às vezes faz um resultado melhor, né? Tem muito influência aí também no YouTube mostrando resultados de lá. Eles conseguem fazer o resultado melhor. Tem alguns que falam a verdade também, né? Mostram a realidade do aplicativo, o que fazem, saem de madrugada para poder não pegar o trânsito. E esses particulares que eu fui para a capital, fui para Guarulhos, fui para Osasco, colocaram um dinheiro bom no meu bolso, né? Porque é uma distância grande e eu fui e voltei com o mesmo passageiro. Mas tirando isso, distâncias curtas, geralmente não vale a pena. E eu escutei também isso de outros influencers, mas eu queria testar. Inclusive, eu fiz até um cartãozinho. Vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar o outro lado. Eu fiz até esse cartãozinho aqui. Não sei se vai focar na câmera, porque ele fica refletivo um pouco. Cartãozinho até bom. Papel bom. Mas eu não dou o cartão para todo mundo. Eu só vejo o cliente que tem potencial realmente de fazer uma corrida comigo. Às vezes, se é uma distância longa que eu levei ele, eu já ofereço o cartão. Eu fiz esse cartão pelo Canva, uma ferramenta prática também que você pode estar utilizando para fazer cartazes, banner, cartãozinho, para qualquer tipo de coisa que você precisar. Vai chegar na sua casa. Se eu não me engano, eu paguei R$ 100 em 250 cartões. Tem um pouco aqui ainda, mas foi uma coisa que não surtiu muito efeito para mim. Como eu falei, eu só fiz 3 particulares ou 4 no máximo, eu nem lembro direito. Como vocês estão vendo aí também, né, tem a PL dos motoristas de aplicativo que saiu esse ano. Como eu tenho pouco tempo, eu sei pouco da PL, eu acabei acompanhando por esses dias agora aí, mas já é uma coisa que vem rolando há muitos anos, né, muito tempo, que já querem fazer isso. Mas eu não acredito que vai trazer bons frutos para o motorista. E são vários problemas que o motorista enfrenta no dia a dia, como a limpeza do carro, combustível, manutenção. E tudo isso sai do bolso do motorista. A plataforma não arca com nada. O máximo que a plataforma faz é ligar o passageiro ao motorista através do sistema deles de aplicativo e acabou. É só isso. A despesa, o bruto mesmo, fica no bolso de todos os motoristas que estão aí carregando aplicativos nas costas atualmente. Um ponto que quando eu comecei eu ignorava muito era a questão da saúde física e mental, né? Como eu estava trabalhando direto no começo, eu não estava frequentando academia, inclusive ganhei alguns quilos, né, engordei um pouco, porque a rotina do cara é ficar basicamente sentado aqui, né? Se você não tiver cuidado com a postura, não tiver uma válvula de escape, ficar sempre trabalhando, como já teve casos aí de motoristas que tiveram depressão, tiveram ansiedade e muitos outros problemas decorrentes de estar aqui o dia todo nessa situação de estresse de trânsito, às vezes com passageiro, e muitas vezes com boleto também, que o cara fica aqui pensando no que vai pagar, porque todo mundo tem esses problemas, né? E por não cuidar da saúde física e mental, muitos motoristas entram num problema de saúde. No começo eu ignorei isso, né? Não estava fazendo academia nem nada, mas eu voltei agora porque eu engordei um pouco e estava precisando também me exercitar. E isso é um ponto importante. Se você vai vir para cá, para trás do volante, você tem que ter consciência de que tem que cuidar da sua saúde, da sua mente também, sair um pouco, passear, não só ficar aqui grudado no volante. Porque se você vacilar, você não vai fazer só as 12 horas do aplicativo. Você pode rodar em vários aplicativos simultaneamente. Então você vai zerar em um, você vai querer fazer no outro, no outro, no outro, e você não vai ter vida social. Você vai passar o tempo todo trabalhando, fazendo carga horária de 16, 18 horas, como eu já vi muitos motoristas fazendo. Inclusive, no começo, o meu recorde foi 18 horas de rua. Eu fiz 18 horas de rua no sábado e no outro dia eu estava extremamente cansado, acabado, mas tinha que trabalhar no domingo também, para só folgar na segunda-feira. Isso foi uma situação que eu decidi que eu não queria mais também. No máximo é 12 horas de rua só, e é diferente, 12 horas de rua e 12 horas de tempo de aplicativo, né? Porque você desconecta ali, vai no banheiro, esse tempo já não conta no aplicativo. Então, quando você trabalha 12 horas do aplicativo, você acaba trabalhando muito mais na rua.
às vezes 15, 16 horas. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu estava online em 2 aplicativos. Foi uma experiência boa, né? Que eu passei ali, acabei cansado no outro dia, mas é uma coisa que eu não quero repetir mais. Para encerrar o vídeo, eu vou trazer aqui um ponto. Muitos motoristas falam que é o seu próprio patrão, ou então que é um trabalhador autônomo, mas é uma coisa que eu questiono muito, porque você não tem muita autonomia aqui. A única autonomia que realmente existe aqui é você fazer o seu próprio horário, porque basicamente as tarifas, você não escolhe a tarifa, você escolhe a corrida, mas a tarifa que foi passada para aquele passageiro, você não escolhe. E você não sabe por que está sendo cobrada aquela tarifa. Não existe uma justificativa de gasto daquela corrida para você fazer, o que está sendo gasto ali, o que você está ganhando. Não existe muita transparência das plataformas para isso. E isso me faz questionar se a gente é realmente o nosso patrão ou apenas um trabalhador autônomo. Eu acredito que se enquadra mais no trabalhador autônomo. Pode muita gente discordar aí também, né? Se você discorda, deixa o seu comentário aí. Esse vídeo aqui eu trouxe mais para interagir com vocês, como o primeiro vídeo do canal. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, sobre carro alugado. Quem tem carro particular também deixa o seu comentário. Quem já rodou, saiu. Quem pegou a época das vacas gordas e agora a gente está nas vacas magras, né? Como eu converso com alguns motoristas mais velhos, cada vez está aumentando mais a carga horária que você tem que ficar na rua, né? E fica a reflexão para vocês, será que a gente é mesmo trabalhador autônomo? Será que a gente é nosso próprio patrão? Às vezes fica meio incerto isso aí, né? Vamos saber depois da PL o que vai ser decidido direito. Eu vou deixar na descrição o link de divulgação da Zarp Localiza. Divulgação que eu falo é, cada pessoa quando ativa o contrato tem um link que pode passar para outras pessoas, elas ganham desconto e quem está repassando o link também ganha. Eu vou ganhar desconto no meu contrato e você também vai ganhar na ativação do seu. Fora os descontos que já vão estar lá na plataforma, que eu vou deixar aqui mais uma vez para você ver o desconto da semana. Esse desconto sempre muda, sempre tem alteração, às vezes trazendo mais benefícios ou menos. Depende muito do mês que você vai assinar o contrato, né? Esse link de divulgação só é válido enquanto o meu contrato estiver ativo. Então, se você está vendo esse vídeo depois de 6 meses, me pergunte no comentário se esse link ainda está ativo antes de você clicar nele. Então, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado você que pensa em vir para cá, tirado dúvida. Se ficou faltando alguma coisa aqui nesse vídeo que você queira saber, é só me perguntar no comentário que eu posso responder no comentário. Ou, quem sabe, fazer outro vídeo. Eu pretendo fazer outro vídeo daqui a 3 meses para mostrar algumas métricas a você de faturamento. Não vou focar sobre a vida do motorista de aplicativo, não vou focar no dia a dia. Eu só queria trazer esse conteúdo aqui porque eu achei legal. Eu achei a experiência também que eu passei, que eu podia passar para alguém para saber mais ou menos como é. E esse talvez seja o único vídeo que eu vou trazer da Uber. Posso trazer outro sobre faturamento, como eu falei. Como é uma pessoa nova entrar nos aplicativos, né? Porque a gente vê muita pessoa experiente hoje como influência aí passando, que já tem 10, 5 anos de aplicativo. E muitas vezes a gente quer escutar de alguém que está chegando agora. Não se esqueça, deixa alguma coisa no comentário aí para me saber se você gostou do vídeo, se eu posso estar trazendo mais conteúdos. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.